Confira o 4º episódio da série sobre o seminário Águas do Cerrado, Produção e Preservação, nesta edição do seu Paracatu Rural. Boas práticas no uso da água na agricultura. O Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, também em podcast. Pesquise aí no seu aplicativo favorito e acompanhe o nosso trabalho. Se preferir, pode cadastrar seu e-mail em nosso site paracaturural.com. Volto já com as informações. Planeta Água. O primeiro seminário Águas do Cerrado, Produção e Preservação, ressaltou as iniciativas de gestão e conservação dos recursos hídricos e discutiu alternativas para preservação ambiental e revitalização de mananciais das regiões Noroeste e Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O evento, organizado pelo Sebrae Minas, em parceria com o Consórcio Cerrado das Águas e a Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais, Irriganor, foi transmitido via plataforma Zoom e pelo canal do YouTube do Paracatu Rural. Uma das palestras que aconteceu no seminário teve como tema Boas Práticas no Uso da Água na Agricultura, com André Fernandes, da Uniub. O professor André falou que mais de 98% da água que a planta, a lavoura, absorve, retorna para o meio ambiente. E também ele falou como usar a água de forma racional na propriedade rural. E aí vocês vão falar, né, que a irrigação demanda, de novo, que falou o Globo, o jornal da Globo, né, que demanda 50% da água do Brasil, que está aqui, né, 50%. Mas você vai falar, somente 8% da área agrícola no Brasil é irrigada? Como que essa conta fecha? A doutora Ana já falou um pouquinho sobre isso, né, mas que é muito claro, num trabalho feito da Embrapa com milho, fala que a maior parte da água absorvida por uma planta é perdida pela transpiração. Na verdade, mais de 98% da total de água que a planta absorve retorna ao ciclo hidrológico pelo processo que é a soma da evaporação do solo mais a transpiração das plantas, né? Aí, do restante, parte fica retida nos tecidos vegetais, que é mais ou menos 1,8%, e se pensar numa planta de milho, depois que a gente corta o milho, esse 1,8% retorna ao ciclo hidrológico, e só menos de 0,2% é utilizado na fotossíntese. Então, veja, aqui numa planta de milho, numa área de planta de milho, se eu jogo 100 litros de água, 99,8% retornam ao ciclo hidrológico, né? Peraí que eu fiz uma confusãozinha aqui, deixa eu voltar. Eu tenho um botão errado aqui, gente, rapidinho. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Desculpem aí. E o que a gente percebe no Brasil desde 1960 é que está aumentando a área irrigada e hoje está em torno de 6,7%, né? E outra coisa importante, a gente falou na parte quantitativa desse recurso hídrico, mas temos que falar também na qualitativa. Então, se eu pegar um exemplo, né, do uso de água residuária de suinocultura, por exemplo, e aplicar isso via água de irrigação, igual está aqui nesse canhão, ou jogar vinhaça nas lavouras de cana-de-açúcar para repor, principalmente, grande parte do potássio que é produzido na produção de açúcar e álcool, aí o que está acontecendo? Eu estou repondo essa água, e essa água, ao retornar para o ciclo hidrológico, ela não retorna o chorume do suíno, ela retorna limpa a água purificada para a atmosfera. Então, a gente falou de duas formas, a parte quantitativa, que 99,8% retorna, e a parte qualitativa, independente da qualidade de água que eu irrigo meus cultivos, ela está voltando à atmosfera de uma forma puríssima, né? E aí o dado aqui do Dr. Linneu, que a doutora Ana também falou, que a vazão dos rios brasileiros é praticamente 280 mil metros cúbicos por segundo. E a vazão demandada de todos os usos para irrigação é menos de 0,9. Mas tirando a Amazônia, aí é muito pouquinho o que é retirado, né? Então, se a gente pegar aquilo que é retirada das outorgas que são feitas, aí dá aquele valor de 50. Mas de tudo que a gente tem disponível no rio, aí o valor é muito pequeno, né? E aí, de novo, falar aqui, fazer a propaganda do artigo do meu amigo Linneu, né, que ele acabou de publicar esse artigo no dia de hoje, no site do Globo Rural. Balancear a demanda por água e produção de alimentos é um desafio diante da fome no mundo. Daí nós vamos começar a falar agora, né, já indo no meio para o final da apresentação, como usar a água de forma racional nas propriedades agrícolas. Então, a primeira coisa,
A gente quer irrigar porque eu quero aumentar a produtividade, eu quero aumentar a rentabilidade, eu quero melhorar a qualidade do produto e ter estabilidade na produção. E aí, qual que é o meu alvo? Eu tenho que ter um bom sistema de irrigação, e a gente tem os principais do mundo de tecnologia. Na hora que ele sai em Israel, o melhor gotejamento, ele chega aqui para nós muito rápido, sai nos Estados Unidos um pivô central, no outro dia ele está aqui. Então, o sistema de irrigação nós temos dominado, nós precisamos ter um excelente manejo de irrigação, que é o que eu vou falar brevemente aqui para você. Né? E também escolher bons sistemas de irrigação. Né? Veja que eu posso ter eficiência do sistema desde 65% até praticamente a perfeição, que é 95%. Então, obviamente, que eu tenho que pensar em sistemas mais eficientes para que as minhas perdas sejam menores. Então, isso é a primeira coisa. O uso racional passa por sistemas mais eficientes de irrigação. Outra coisa, no Brasil a gente tem uma característica fantástica, porque a gente tem uma chuva em todo o estado brasileiro, em todo o território brasileiro, que na média dá quase 1.800 milímetros. Lógico que algumas regiões um pouco a mais, por exemplo, região norte, e algumas regiões, igual o semiárido nordestino, a menos, por exemplo, com 600, 700 milímetros de água. Né? O que a gente precisa fazer? Como que a gente pode reter a chuva nas propriedades rurais? A primeira delas é boas iniciativas de ser o agricultor ser um produtor de águas. Eu coloco aqui o exemplo do Paulinelli, que é um sobrinho do Alisson Paulinelli, que foi um dos maiores ministros, né, que o Brasil já teve, inclusive está sendo agora candidato a o primeiro prêmio Nobel do Brasil, se Deus quiser ele vai ganhar, né? E esse sobrinho dele, aqui em Uberaba, ele pegou fazendas totalmente degradadas e com práticas conservacionistas ele transformou essas fazendas em altamente produtivas e com essas práticas ele conseguiu ser um produtor de água, um exemplo para o Brasil. E voltamos depois do intervalo com mais informações sobre este seminário. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? A irrigação é uma técnica de fornecimento de água que, quando utilizada em conjunto com as demais boas práticas agronômicas, permite alcançar máxima produção. No Brasil, a agricultura irrigada está presente em todas as regiões, especialmente onde há escassez de água, como é o caso da região do semiárido ou onde ocorrem períodos prolongados de seca na região central do país. O uso da técnica de fornecimento de água tem como objetivo aumentar a produtividade, reduzir perdas na produção, minimizar os riscos climáticos e meteorológicos, com seca e estiagem, e auxiliar na aplicação de insumos. Basicamente, há 4 métodos de irrigação disponíveis atualmente: de superfície, aspersão, localizada e subirrigação. O professor André Fernandes falou ainda de outra boa prática para os produtores fazerem, como armazenamento de água. Outra coisa que o produtor pode fazer, se o meio ambiente deixar, né, é reservar água. Né? Por exemplo, reservar água num reservatório desse tamanho. Dá uma olhada no tamanho do carro aqui, ó. Olha o tamanho do carro perto desse reservatório. Ele tem 1.250.000 metros cúbicos, ou 1 bilhão e 250 milhões de litros de água, com 22 metros de profundidade. Então, o que os produtores estão fazendo? Tentando colocar água de chuva dentro desses grandes reservatórios. Mas isso tem um custo. Eu fiz um exemplo aqui para café. Quanto que custa a gente colocar um reservatório enlonado, igual esse aqui, para ter água, para gotejamento, que é o sistema que menos gasta água para café, na nossa região aqui do Triângulo Mineiro, ao Paranaíba e até um pouco noroeste de Minas. Então, se eu quiser ter uma área de 10 hectares, água para 20, 30 e 40, eu vou gastar, né, o volume armazenado que está aqui, em metro cúbico, multiplicando por 1.000, eu tenho milhões de litros. Aqui, por exemplo, 5 milhões de litros,
e aí eu vou gastar em torno de 4 mil por hectare. Se eu quiser ter água para 40 dias, eu vou gastar 10 mil. Ou seja, às vezes, para fazer a reservação de água com um reservatório ilonado, o produtor vai gastar o mesmo que ele gasta para implantar 1 hectare de gotejamento, né? E aí eu tenho exemplo também para áreas de 20 hectares, para 50 hectares, né? Depois dessa palestra vocês podem ficar com essa consulta, né? E aí se eu pegar 50 hectares para 120 dias, eu vou gastar por hectare 20 mil reais, ou seja, um reservatório de 1 milhão de reais, já considerando todo o custo, né, para implantar fazer o furo, né, com as redes escavadeiras e fazer toda a infraestrutura de lona para armazenar essa água da chuva aí, né? Só que cuidado, né, porque em alguns casos, como aconteceu aqui também no Triângulo Mineiro, que se algum problema ocorrer nesse reservatório ilonado, ele pode ruir, igual aconteceu aqui. Não foi um desastre muito grande, mas teve um impacto negativo para a reservação de água dentro das propriedades rurais, para vocês verem o tamanho de um carro e o que aconteceu com esse reservatório. Outra coisa que os produtores estão fazendo, esse é um exemplo que eu gosto muito de passar, numa fazenda lá no sul de Minas, em Boa Esperança, é uma fazenda de 317 hectares, e o produtor não tinha água suficiente para conseguir irrigar os 317 hectares que ele tinha de gotejo em café. O que ele optou por fazer? Como aqui passa uma estrada de quase 4 quilômetros dentro da propriedade dele, ele começou a captar água de chuva nessa estrada e aí encheu os reservatórios dele que ficavam lá embaixo, no local mais baixo. Então aqui a estrada, aqui começou a captar e ele levava por gravidade para esses tanques. Chegava nesse tanque sujo e depois reservatórios ficavam cheios depois da estação de chuva. Então melhorou muito a reserva de água dentro dessa propriedade rural, e aí ele conseguiu equalizar a vazão dele na época da seca e na época da chuva. Outra coisa, né? E construir barragem nas propriedades rurais, vale a pena? Sem nenhuma dúvida, vale a pena, desde que seja bem feita. A gente tem os prós e os contras, né? Então tem vários prós, os principais são a regularização de vazão, e é um reservatório de água para irrigação, isso eu vejo os dois principais, e também valoriza a propriedade. Quando eu tenho uma represa, uma barragem dentro da propriedade, tem produtores rurais desses mais modernos que só compram fazendas que têm água. Ou água de rio ou água de represa. E óbvio que a gente tem os contras, que ele tem um custo, tem a burocracia de licença, eu vejo esses dois como os principais, e também tem as perdas das áreas agrícolas, né? O exemplo que eu dou, se eu tiver 200 hectares de café, quiser irrigar 300 milímetros por ano, eu tenho que ter 15 hectares só dessa represa, dessa barragem, para que eu consiga abastecer o meu sistema de irrigação para 200 hectares. Né? Então, mas isso não é um grande problema para o Brasil, porque na maior parte das fazendas eu tenho uma sobrinha de área que eu posso utilizar para essas barragens. E fique atento ao seu Paracatu Rural, pois nós ainda vamos destacar mais informações importantes do que aconteceu neste seminário Águas do Cerrado. Fique atento. O seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Acompanhe o nosso trabalho na internet, no site paracaturural.com. Lá você pode cadastrar seu e-mail, receber as notificações no seu e-mail e também você pode conferir a variação do dólar em tempo real no nosso site, paracaturural.com. Ou ainda pode pesquisar aí no seu aplicativo, YouTube, Facebook, Instagram ou qualquer aplicativo de podcast por Paracatu Rural e acompanhar o nosso trabalho. Também pode compartilhar aí nas suas redes sociais. Paracatu Rural é apresentado ao vivo de segunda a sábado às 7h45 da manhã pela Rádio Boa Vista FM. Você sintoniza na 96,5 MHz se estiver em Paracatu ou próximo de Paracatu. Ou ainda pode ouvir pelo aplicativo Rádiosnet, ao vivo, hein? Na antena parabólica, o Paracatu Rural aparece lá na TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção, sou Francis de Oliveira e é sempre um prazer estar aqui com você. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa
Paracatu Rural.